Olá pessoal, nossa aula de história de hoje vai falar sobre neoliberalismo. Mas o que é neoliberalismo? Neo quer dizer novo, novo liberalismo nesse caso. Consiste em uma reação teórica, política contra o Estado intervencionista. Portanto, aqui nós vamos ver durante todo esse estudo que o neoliberalismo quer uma menor intervenção do Estado na economia e, portanto, que essa própria economia, com o seu conjunto de personagens e agentes, sejam eles empresários, os bancos e agências comerciais, eles mesmos guiam o rumo e o desenvolvimento do país. E o papel do Estado seria regular, vamos dizer assim, os excessos, por exemplo, da livre concorrência, né? E a gente vai ver ao longo desse estudo, no final desse estudo, melhor dizendo, que as consequências desse novo liberalismo são gravíssimas, né, para os países emergentes, no caso do Brasil. Nós vamos ver que países que defendem o liberalismo, como por exemplo os Estados Unidos, eles são bem desenvolvidos e acabam que têm, claro, um grande desenvolvimento da economia, mas por conta que eles já exploram outros países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, nós vamos ver que o liberalismo ele tem algumas semelhanças, mas tem diferenças nos países que ele é incorporado. Então vamos lá. O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, certo? Então o imperialismo na era neoliberal pode ser caracterizado pela hegemonia dos Estados Unidos, que drena fluxos enormes de renda do resto do mundo. Mas esse domínio é abalado pelos desequilíbrios extensos e crescentes do país, em especial a expressão de uma onda extraordinária de consumo por parte das famílias. Teve aí início a partir da Segunda Guerra Mundial, ele vai se estender, esse desenvolvimento desse neoliberalismo aí ao longo das décadas, partindo aí da Segunda Guerra Mundial, como foi visto, e aí vai se acentuar na década de 70, 80, quando o mundo vai passar por uma onda de crise muito grande, e aí esses liberais, esses neoliberais, esses teóricos, vão acusar que o Estado é o grande culpado, vamos dizer assim, por esse desastre da economia, por essa crise econômica que o mundo passava. E, portanto, era preciso mudar o plano dessa economia. Dessa forma, eles vão dizer que a economia devia ser guiada por os próprios agentes comerciais, né? Por os próprios as pessoas que fazem essa economia de cada país. No caso aí, os donos das empresas, os donos das indústrias, os bancos, inclusive, certo? Então nós vamos ver que a liberdade econômica continuaria a existir. O governo teria a função de combater os excessos da livre concorrência e os controles de mercados pelos grandes monopólios econômicos. Então aí o papel do Estado seria bem mínimo nessa economia, tá certo? O pensamento liberal do final do século XX, ele é comumente aí denominado de neoliberal, apareceu em contraposição às políticas keynesianas e social-democratas que estavam sendo implementadas nos países centrais. Então a gente vai ver que, por exemplo, o Brasil na era Vargas, ele defendia um Estado intervencionista, a ideia das políticas sociais, né, e que elas seriam as grandes impulsionadoras do desenvolvimento e o progresso do Brasil, no caso, certo? Então a gente vai ver um nacionalismo e com o neoliberalismo ele vai defender uma internacionalização dessa economia, né? Portanto, a abertura da economia ao capital internacional, a ideia também de que era preciso privatizar as empresas estatais, né? E tirando, vamos dizer assim, então, o poder cada vez mais desse Estado e dando ao capital privado, né? Isso nós vamos ver que vai ter, como eu disse, consequências gravíssimas para a maioria da sociedade, certo? Então, o neoliberalismo ele consiste aí numa reação teórico-política, como eu já disse, contra o Estado intervencionista,
ele opõe-se fortemente a qualquer forma de planejamento da economia, né? Ele vai querer dizer aí que a economia ela é contra, vamos dizer assim, a ideia da razão, né? Em que ela deveria seguir os impulsos da liberdade, da espontaneidade comercial. Aí a gente vai ver aí que o pensamento neoliberal ele vai surgir justamente de alguns teóricos em especial. Vamos ver aí como Friedrich Hayek, ele vai fazer um trabalho aí, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em 1944, e depois Popper, né, em 1945. Nós vamos ver aí outras publicações, que é de Milton Friedman, publicado em 1962, que tem o nome Capitalismo e Liberdade. Esse Frederic Milton, desculpa, Friedman, ele vai ficar conhecido como o pai do neoliberalismo, tá certo? Então ele tem esses principais representantes, portanto, os neoliberais eles recorrem também à teoria, né? E aí a gente vê que essa ideia neoliberal ela vai afetar não só a economia, mas também a ideia política. Hoje nós temos no Brasil um governo aí que ele é tido como mais ligado ao neoliberalismo. Nós vamos ver com grande força no Brasil a questão de Collor de Mello, depois Fernando Henrique Cardoso, que vão privatizar bastante as empresas nacionais, e depois nós vimos um governo aí que é na era Lula, na era do PT aí, que ele vai se caracterizar por um governo mais, vamos dizer assim, de Estado, né? E hoje, nesse governo que nós estamos, governo Bolsonaro, nós vamos ver que é justamente um governo neoliberal, que vai defender mais uma vez a ideia das empresas privadas, né, dominarem a economia, a privatização das empresas estatais. Então nós estamos vendo, sentindo, vamos dizer assim, as consequências de uma política neoliberal que vai estar afetando todo o percurso da sociedade. Então a gente vai ver aí as principais características do neoliberalismo. Nós vamos ver aqui quais são as principais. Vamos observar atentamente que elas são muitas, né? Nós vamos ver que a pouca intervenção aí já falar do governo no mercado de trabalho, portanto, quem vai essa relação patrão-empregado e os direitos trabalhistas, o Estado já não vai ser tão permitido, né? Tão bem-vindo para mediar. Pelo contrário, as empresas que agora devem fazer isto, né? Aí nós vamos ver aí a desregulamentação do sistema financeiro, né? A ideia é realmente quebrar as regras e os tais entraves comerciais, a transferência de serviços públicos ao setor privado. Nós estamos vendo aí, inclusive, a ideia de privatizar o próprio sistema educacional, a redução dos encargos e direitos sociais como um todo. E aí a gente vê que a ideia aí é realmente esvaziar a atuação do Estado e a abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais. As consequências aí a gente vê são tantas, na verdade. Desigualdade social, desemprego, a economia instável, salários baixos, fluxo de capital investido, dependendo do capital internacional, tremenda liberdade financeira. Bom, pessoal, então vocês veem que esse neoliberalismo, ele é bom para quem, né? Ele é bom para os grandes empresários, ele é bom para os bancos, ele é bom para os patrões e ele é péssimo para os empregados, né, os operários das fábricas. Ele é péssimo para as classes médias, para os pequenos, inclusive para os pequenos comerciantes. Ele é péssimo para os trabalhadores do campo, ele é péssimo, né, para a grande maioria da sociedade, tá certo? Então, mas como essa grande maioria da sociedade não detém o poder, ele está apenas em tempo de eleição que a gente tem esse poder e pode ser manifestado por meio do voto, né? É um momento que a gente tem esse poder, né? No mais das vezes, em outro tempo, esse poder ele não vamos dizer assim, vamos dizer assim, importante nos rumos
do país, né? E aí a gente vai ver que quem manda realmente é os governantes, né? Começando da esfera federal, estadual, claro, municipal, e depois aí os grandes empresários, os bancos principalmente, que lucram tremendamente aí com os empréstimos em tempo de crise e outras coisas mais, tá certo? Então, forte abraço, no próximo encontro vamos resolver os nossos exercícios.